falar no conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje é dispersão. Lembram de dispersão? Lá no 9º ano? Quem viu dispersão no 9º ano? Eu não lembro. Não? Alguém já viu arco-íris? Já. Estão vendo a minha tela? Sim. Ou não? Sim. Não, a da senhora não, só a senhora. Ah, tá. Ai, que chato. Oh, Deus. A pessoa aqui tá devagar. A pessoa aqui é para compartilhar a tela, Sônia. Nossa, professora, eu acreditava que no final de um arco-íris tinha um pote de ouro. Quando eu descobri a verdade, fiquei bem chateada. Não tem pote de ouro. É, professora, Nossa, porque essa classe. as gotículas de água Professora. refletem. Ah, eu fiquei muito chateada. Aham. Poxa. A minha partícula de ar queria dinheiro, mano. Ó, mas só para retomar Professora, aqui. Fala. o arco-íris ele só é daquele jeito por causa do nosso campo de visão. Porque teve uma vez que eu viajei de avião e eu passei por um arco-íris e ele é simplesmente circular, era lindo. Não entendi. Volta, repete. O arco-íris só é daquele formato por causa do nosso campo de visão. Porque quando eu fui de avião, eu lembro de ter passado por um e ele era tipo circular no ar. Ele nem chegava a tocar o chão. Uhum. Mas que na realidade, é isso que eu quero que vocês entendam. É só a separação das cores. Então, a luz, ela bate na nuvem, e daí o campo, igual você está falando, o campo de visão da gente é como se você estivesse enxergando o céu. Você enxergando os raios de sol vindo do céu. A mesma coisa. Porque só ao invés de você ver a luz branca, você vai ver a luz colorida. A Legal, Mandinha que era chegou, um bom arco dia. colorido gigante no céu, assim. Muito Ah, doido. deve ser lindo, né? Mas aqui, só para vocês, quem lembra desse negocinho aqui? Quem lembra? Lembra um pouco. Lembra um Então, que eu pouco levei o para a sala brinquedo de do meu aula. cachorro. Que é isso, professora? Aquele que a senhora tá com o olho pra mim ver as cores da luz lá? Ah, sim. Esse mesmo. Aqui de um lado você tem aqui um orifíciozinho bem Ah, pequenininho. tá. E do outro lado você tem tipo um pedacinho de um acrílico. E daí quando você olhava por esse buraquinho, você mirava na luz, você enxergava a luz colorida. Por quê? Por conta do fenômeno chamado dispersão. Aí Leal chegou. Bom dia, Leal. Bom dia, Amandinha. Deixa eu tirar Leal daqui. Então, o que acontece? É o fenômeno chamado dispersão. Por que acontece esse fenômeno chamado dispersão? Por que acontece o arco-íris? Você tem lá a nuvem, você tem o ar e você tem a nuvem. Daniel também chegou, deixa eu só riscar. Pronto. Então, eu tenho lá a nuvem está cheia de gotículas de água. O que acontece com a luz quando ela viaja do ar para a água? O que acontece com a velocidade dela? É O que acontece? reduzida. Diminui. A velocidade da luz diminui. Quando essa velocidade diminui, por conta do quê? Qual fenômeno que a gente viu? O que aconteceu? Por que a velocidade diminuiu? Dispersão? A densidade da água? Por conta da densidade da água. E aí ocorre um fenômeno chamado qual? Retração. Refração. Muito bem. Ó, Isadora Seimoage também chegando. Bom dia, Isa. Então, o que acontece? Quando essa luz ela está viajando no ar, ela tem uma velocidade. Quando ela atinge uma densidade diferente, uma densidade maior que é as gotículas de água, acontece o fenômeno chamado refração. Por que acontece o fenômeno chamado refração? Porque eu tenho uma diminuição dessa velocidade, eu tenho uma alteração da velocidade da luz. E daí, devido a essa alteração de velocidade, o que vai acontecer com o ângulo? O que vai acontecer com o ângulo? Quando vai para maior densidade? Vai aumentar ou vai diminuir? Diminuir. Diminuir, muito bem. Velocidade menor, angulação também menor.
Porém, quando acontece essa alteração da velocidade, quando eu tenho a luz branca, que é a junção de todas as cores, quando ela passa para uma densidade maior, eu tenho uma alteração dessa velocidade, ocorre uma separação dessas cores. Então, eu tenho ali, como a cor branca é a junção de todas as cores, e não é só 7 cores, a gente só consegue vislumbrar 7 cores, mas é a infinidade de cores, todas elas juntas, dá o branco, tá? E daí, quando tem essa diminuição dessa velocidade, aí ocorre a separação dessas cores. Todas as cores estavam andando juntinhas. Diminuiu a velocidade, aconteceu um obstáculo, porque aumenta a quantidade de obstáculo. Pensa você, tá todo mundo andando no jardim. Imagine a gente num parque. Ai, num parque não, vamos pensar assim. A gente está viajando no Nordeste, todo mundo de mãos dadas, assim, perto da praia. Imagine que lugar lindo, maravilhoso. Tem um banquete à sua espera do outro lado. Vamos sonhar alto, né? Um banquete do outro lado. E daí tá todo mundo andando. De repente, vem uma onda de água para cima da gente. O que vai acontecer? Todo mundo vai separar. Morreu. Cada um vai para um separar. lugar diferente. A mesma coisa, porque a água, ela tem mais obstáculo, ela tem o quê? Mais refringência. E daí, todas as cores que estavam andando juntinhas começam o quê? A se separar. E daí eu tenho a formação do arco-íris, tá? Então, a formação do arco-íris é a separação das cores, que é chamada essa separação de dispersão. Então, quando você lembrar de dispersão, quem que chegou depois aí, rapidinho? Ai, meu Deus, foi Sara sem moagem, não foi? Sara? Sim, foi eu. Tá. Já marquei aqui. Então, eu tenho, quando lembrar a palavra dispersão, porque geralmente o aluno, ele lembra do fenômeno, mas ele não associa qual é o nome desse fenômeno. Lembra que eu falei para vocês que é super importante para o Enem? Reflexão, que é o bate-volta da luz. Refração, que eu tenho essa alteração da velocidade, eu tenho desvio da luz. Difração e dispersão. Difração, gente, é super importante também. Depois eu quero falar um pouquinho também sobre isso. O que é difração? Professora, resumindo, Fala. a dispersão é basicamente a separação das cores? Separação das cores. Eu tenho uma cor monocromática, e daí depois dessa cor, quando essa cor branca atravessa um meio mais refringente, ela ocorre a separação das cores. Quem descobriu isso foi quem? Newton. Olha o que o cara fez. Ele pegou o quarto dele, o ambiente lá de estudo dele, e ele deixou esse ambiente todo escuro, todo escuro. Ele abriu um pequeno orifício na parede, e daí ele colocou um prisma. É tipo aquela pirâmide, uma pirâmidezinha de acrílico. Essa luz, ela batia nesse prisma. Quando ela batia nesse prisma, olha do outro lado, o que acontecia? O que acontecia? Ocorria uma separação das cores. Então, quem descobriu esse fenômeno foi quem? Foi Newton. Newton, ele estudou muito a respeito da luz. Nessa época, Newton, ele acreditava que a luz, ela era partícula, ela era corpúsculo, tá? E por conta do fenômeno de difração, foi provado que a luz é uma onda. Aqui o arco-íris, coisa mais linda, né? Que ocorre por conta dessa separação das cores. Aí, lembrando coisas que são importantes nessa separação das cores. A frequência. O que acontece? Isso aqui é o espectro eletromagnético. Eu tenho as ondas de rádio, as ondas da TV, que são as ondas baixas, e vou até os raios gama. O que está acontecendo com a frequência? O que está acontecendo com a frequência? Oi? O que está acontecendo com a frequência? Conforme está indo para os raios gama. Tá aumentando. Está aumentando a frequência. Isso mesmo. Se está aumentando a frequência, está aumentando a quantidade de energia. Ou seja, por isso que os raios gama, raio X, quem trabalha em um ambiente que faz, que mexe que faz esse tipo de trabalho, ele tem que usar uma roupa diferenciada.
a roupa dele tem uma certa cobertura de chumbo, porque o chumbo ele barra esses raios. Ó o Pedro chegando. O chumbo, ele barra esses raios, tá? Tanto é que é um trabalho é chamado trabalho insalubre. Essas pessoas que trabalham mexendo com raio-x, elas têm a sua aposentadoria mais cedo por conta dessa insalubridade no serviço. Outra coisa, você não pode tirar muitas vezes raio-x por ano, por conta que são partículas radioativas, né, que é o raio-x, e essas partículas são altamente energéticas e elas fazem mal para a gente em excesso. Então, você tem que dosar a quantidade de raio-x que você tira por ano. Então, aqui eu tenho uma frequência menor. Conforme eu estou indo para os raios gama, a frequência vai o quê? Aumentando muito mais. Ou seja, a energia está aumentando consideravelmente. Porém, o comprimento de onda, conforme vai chegando para os raios gama, o que acontece com o comprimento de onda? Vai diminuindo. A frequência, ela é inversamente proporcional ao comprimento de onda. O que é o comprimento de onda? Eu tenho o topo aqui, ó, a crista da minha onda. De uma crista até outra crista, eu tenho um comprimento de onda. Deixa eu colocar aqui. Vem aqui. Lembram lá? Professora, vai cair isso na prova? Na prova, não. Na prova, eu estava falando com o pessoal, vou deixar só o capítulo 4 e o capítulo 5, que são espelho esférico e o estudo gaussiano, que são as equações do espelho esférico. Então, resumindo, a nossa prova vai ser só espelho esférico. Por quê? Espelho esférico tem muita equação, tem muita conta. E daí, depois, sobrando um tempinho hoje, sobrando um tempinho segunda-feira, eu quero recapitular algumas fórmulas, porque eu acredito que vocês não recordem tão bem, tá? Então, nossa prova bimestral é espelho esférico, tudo relacionado a espelho esférico, capítulo 4, capítulo 5, tá? E esses espelhos todos têm fórmula, né? Quando fala em espelho esférico, não tem fórmula. Capítulo 4 não tem fórmula, mas tem aqueles desenhos chatos, aquelas posições que você precisa lembrar. No capítulo 5 é só fórmula, é só conta. Tem a fórmula da equação de Gauss, tem o aumento linear. Você tem que lembrar se o foco ele é positivo, se ele é negativo, tem várias coisinhas. Aí eu quero ver se hoje mesmo, se não der tempo, segunda-feira. Mas eu preciso também, só avisando, pessoal, antes de eu continuar aqui o conteúdo, já dê uma olhada no conteúdo, já tentem fazer os exercícios, que tem exercício que não é muito fácil. Então, eu preciso que você pegue o seu caderno, pegue o seu livro, refaça esses exercícios, e daí na segunda-feira já traga as suas dúvidas, porque eu tenho certeza que vai gerar, na hora da prova, vai gerar muita dúvida, como se eu estivesse enxergando você com dúvida. A senhora quer que a gente refaça os de sala ou as propostas? O máximo que você puder, Lá no seu caderno, eu resolvi alguns propostos também, e principalmente os que eu resolvi. Refaça tudo que você puder, tá? Só retomando aqui, então aqui, ó, o que é o comprimento de onda? O comprimento de onda é essa distância que vai entre uma crista até outra crista, ó. Isso é comprimento de onda. Então, o comprimento de onda, ele é inversamente proporcional à frequência. Olha lá, em cima. Essa onda aqui em cima, essa número 1, colocar aqui número 1 e aqui número 2, ela tem maior frequência, porque ela tem mais picos de onda. Aqui tem menor frequência. Porém, olha aqui o comprimento de onda aqui, aonde eu tenho maior frequência. O comprimento de onda, ele é muito menor. Então, aonde a frequência é grande, o comprimento de onda é o quê? Pequeno. Aqui, a frequência, ela é pequena, porém, o comprimento de onda, ele é o quê? Grande. Então, frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Entendido isso? Entendi. Sim? Sim, professor. Outra coisa que eu quero falar Sim, com vocês. professora. Quando
a luz ela sai do ar e vai para a nuvem, para essas gotículas de água, a velocidade ela é alterada. Porém, a frequência não se altera. É algo importantíssimo. A frequência não se altera. Pensa o seguinte, a frequência tem a ver com a cor. A cor que é com menor frequência é o vermelho. A cor com uma das cores com maior frequência é o violeta. Então, o violeta tem uma grande frequência. E o vermelho tem uma baixa frequência, que é essa parte, se vocês olharem bem aqui no meio, está escrito 700 a 400 nanômetros. Que é esse aqui, ó, o que é nanômetro? 10 a menos 9. Então, eu tenho 700 vezes 10 a menos 9 metros. A 400 vezes 10 a menos 9 metros. Isso aí é chamado luz visível. É a luz que nós, seres humanos, conseguimos enxergar. Então, somente essa faixinha aqui pequenininha do espectro é que nós conseguimos enxergar. As outras ondas nós não conseguimos enxergar. Nós não vemos lá aquelas antenas enormes que ficam fora da nossa casa, os raios chegando nela. Nós não enxergamos. Nós vemos ela lá, mas não vemos nada, só vemos aquele instrumento. Então, a faixa que nós conseguimos enxergar é só essa pequena faixa aí, tá? Eu tava falando que eu tava... Gente, ajuda eu aqui. Perdi o fio da meada. Ah, tá. Lembrei. Então, a frequência, você tem que associar a frequência com a cor. Se eu tenho uma luz verde navegando pelo ar, quando essa luz verde adentra a água, a cor dela muda? A cor muda? Fala. Repete para mim, fazendo um favor. De novo, eu tenho uma luz verde viajando no ar. Se essa luz verde adentra a água, a cor dela muda? A luz verde. Hã? Não muda. Ou seja, se a cor não muda, a frequência também não muda. Então, a velocidade muda? Muda. Mas a frequência não muda. Professora, me tira uma dúvida, mas não do Fala. conteúdo. É que aqui no slide da senhora estava escrito dispersão da luz, né? Mas aqui no livro não tem nenhum capítulo chamado dispersão, tá refração. É a mesma coisa, né? É no livro 3. Sim, no livro 3. Ah, tá aqui no capítulo 8, então? Dispersão da luz no total? Isso. Ah, ok. Tá, obrigada, professora. Achou? Aham, achei, obrigada. Dispersão. Daí, continua. Ai, eu vou jogar no chão. Qual página, Cristina? É a primeira página do livro 3. Livro 3, capítulo 8. Vamos lá. Ai, Deus. Perdi. Aqui, a luz visível. Perceba lá que o vermelho tem menor frequência e o azul tem maior frequência. O comprimento de onda do vermelho é maior do que o comprimento de onda do azul, que é o que eu já falei para vocês. Aqui, essa figura vocês já viram em camiseta, em uma banda de rock and roll. Olha, é do a luz. Isso, a luz branca e o prisma, né? Que é a experiência. Na realidade, o que eles estão dando menção aqui é a experiência de Newton. Newton pega um prisma, a luz branca atravessa esse prisma e ele começa a vislumbrar o quê? O fenômeno chamado dispersão, que é a separação das cores. Mas perceba, aqui eu tenho a representação de todas as cores. O vermelho, aqui eu faço questão de colocar, pessoal. É o VAAVAAV. Ó, o que é isso, professora? O que é isso, professora? Não é para vocês decorarem, né? Porque antigamente tinha, né? Até que agora, graças a Deus, acabou. Ó, VAAV. Opa. Vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil e violeta, que são as 7 cores aí que representam todas as cores no arco-íris. Perceba que a primeira cor é o vermelho, a última cor é quem? O violeta.
E essa sequência, você tem que lembrar que a primeira cor é o vermelho. Lembrando isso já tá bom. Primeiro vermelho e o último violeta. Por quê? Quando eu tenho aqui, ó, o meu desenho do desvio da luz, que aqui é um desenho, eu estou analisando aqui como se fosse o fenômeno da refração. O que acontece? O fenômeno da refração, eu tenho a diminuição da velocidade e eu tenho um desvio dessa luz. A luz, tá vendo essa parte aqui tracejada? Era para ser o caminho da luz. Deixa eu colocar aqui. Eu não consigo, gente. Eu tenho que ter tem que mostrar, sei lá, mania de professor. A gente tem mania de quadro. O que é isso, né? Mania de quadro. Ó, o caminho da luz, eu tenho raio incidente. O caminho da luz era para ser esse, não era? Porém, a luz sofreu um desvio. Ó, quem é que sofreu mais desvio? O vermelho ou o violeta? Quem é que sofreu mais desvio? Violeta. O violeta sofreu mais desvio. Quem tem mais energia? O violeta ou o vermelho? Porque tem maior frequência. Vermelho. Quem tem Vermelho. maior frequência? Violeta. Quem tem maior frequência? Vermelho? Vou voltar aqui. Ai, meu Deus do céu, peraí. Ó, quem tem maior frequência? Quem tem maior frequência? Vermelho ou violeta? Violeta tem maior frequência. Isso. Porém, quem sofre maior desvio? Quem tem maior frequência. Quem tem maior frequência tem mais... Pensa o seguinte, quem tem maior frequência tem mais energia. Quem tem maior frequência? Violeta. Se ele tem maior frequência, ele tem mais energia. Pensa o seguinte. Estou fazendo exercício aqui. Deixa eu caçar alguma coisa pesada, peraí. Diz que a professora... Ai, gente, deixa eu confessar. Eu tinha essas rondando aqui, como não pode ir para academia, aí a professora está usando isso aqui para fazer exercício de braço. Aí a professora vai fazer isso aqui, ó. Eu tenho menos energia, estou fazendo devagar. Menos energia. Ó, quantas vezes que eu estou subindo? 1, 2, 3, 4. Menor energia. Imagine que esses 4 seja meu pico de onda, vermelho. Agora, ó o violeta. Ó o violeta. Eu tenho o quê? Maior frequência. Se eu tenho maior frequência, eu estou gastando mais energia. Eu tenho mais energia. Se eu tenho mais energia, eu vou conseguir desviar mais. Então, quem sofre maior desvio é quem tem maior frequência, quem tem mais energia. Quem tem maior frequência é o violeta. O violeta vai sofrer mais desvio. Por que eu estou enfatizando isso e por que você tem que guardar? Eu já vi questão até do simulado do SAS falando sobre isso. E não só do SAS, meus queridos. Eu já vi... Qual Enem? Enem de 2000, se não me falha a memória, ou 2016 ou 2017. Dá uma olhada na prova do Enem. Tem uma questão que é relacionada à dispersão, sobre desvio, tá? Então, fiquem atentos. Eu não tenho alteração da frequência. A cor permanece a mesma. Eu tenho alteração da velocidade. Porém, vai sofrer desvio. Quem é que vai sofrer mais desvio? Quem tem maior frequência. Quem tem maior frequência? Violeta. Quem tem menor frequência? Vermelho. Tudo bem, segundo ano? Entendido? Entendido. Aqui, com relação... Sim, professora. Tem, assim, pelo amor de Deus. Tem que saber isso. Aqui, com relação à cor, só para enfatizar. A frequência, eu tenho aqui ó, o primeiro meio ar, segundo meio a água. A frequência não é alterada. O que é alterado é a velocidade. Frequência não se altera. Frequência não se altera. Encerrada aqui. E quantos minutos que eu ainda tenho? Nossa, já acabou na sala.
Peraí, tem 10 minutos, vai até 8 horas, né? É, Rapidinho. 8 horas. Vou até 7h59, só para mim entrar na outra turma lá. Peraí, deixa eu interromper. Aí. Retomando aqui, só recapitulando algumas coisas que eu quero que você lembre sobre espelho esférico. Deixa eu só aproveitar. E daí, na segunda-feira, gente, a gente vai fazer da mesma forma. Eu vou resolver exercício relacionado à dispersão do livro 3 e vou pegar um pedaço da aula para poder recapitular o conteúdo de prova. Espelho esférico. Eu tenho 2 tipos de espelhos. Quais são os 2 tipos de espelho? Côncavo e espelho convexo. Lembra lá que a professora ficava? Convexo, professora. Côncavo, convexo. Côncavo, convexo. Côncavo, convexo. Então, eu tenho aqui o espelho côncavo. Só aqui. Ai, meu Deus do céu, eu quero uma imagem melhor aqui. Tem que desenhar novamente, peraí. Quem é o maldoso da vez? O espelho côncavo ou o espelho convexo? Que eu vivia falando. O espelho quê? Côncavo. Por quê? Eu tenho o centro, eu tenho o foco e eu tenho o vértice. Professora, isso aí é revisão? Uhum. Porque eu já quero que vocês, nesse final de semana, peguem os exercícios para poder fazer. Na segunda-feira, eu vou resolver exercício do novo conteúdo e vou dar uma pincelada no conteúdo de espelho esférico, porque eu estou, assim, coração assim, apertado, preocupada com vocês. Ó, então aqui é o centro, foco, vértice. Lembrando que o foco, ele é o quê? Metade do raio. Lembram disso? Lembram? Sim. Quando eu coloco um objeto, vou colocar o objeto aqui. Vou chamar esse objeto de 1. Quando o meu objeto está bem longe do centro, como é que fica a imagem? Alguém lembra? Alguém lembra? Primeiro, como é que se forma a imagem? Quais são os raios principais? Raio que incide paralelo passa por onde? Pelo foco? Pelo foco! Raio que incide paralelo passa pelo foco. Nunca vou esquecer. Raio que passa pelo vértice, ó. Deixa eu tirar aqui. Raio que incide paralelo passa pelo foco. Raio que passa aqui, ó, pelo vértice. Ai, meu Deus do céu, peraí. Deixa eu levantar, senão eu não vou conseguir fazer esse raio. Raio que passa aqui pelo vértice. Ele volta com a mesma angulação, como fosse reflexão, tá vendo? Raio, vou passar 3 raios principais. Raio que passa pelo centro, vai e volta pelo centro. Lembraram desses raios principais? Principalmente, gente, não pode esquecer, raio que incide paralelo passa pelo foco. Raio que passa pelo centro, vai e volta pelo centro. Esses são os principais. Deixa eu tirar aqui. Ó. Agora, formação da imagem. Já que você lembrou dos raios. Se eu tenho um objeto aqui, ó. Objeto 1. Eu tenho esse objeto. Ele vai formar uma imagem menor e invertida. Se a imagem é invertida, o que eu sei, José, que você falou numa aula que foi importantíssimo? Se a imagem ela é invertida, ela é o quê? Virtual? O contrário. Ela é real. Toda imagem invertida, ela é real. Por que ela é real? Porque ela forma na frente do espelho, ó.
Olha o meu espelho côncavo aqui. Essa imagem não está na frente do espelho. Esses negocinhos aqui, ó, esses risquinhos, significa que é as costas do espelho, atrás do espelho. Então, essa imagem, ela é formada na frente do espelho. Se ela é formada na frente do espelho, ela é real. E toda imagem que é real, ela é invertida. Não pode esquecer disso. Vou colocar agora exatamente no centro. Eu tenho a formação, vou chamar de 2 esse objeto. A minha imagem formada, quando eu coloco o objeto exatamente no centro, é uma imagem do mesmo tamanho do objeto, porém o quê? Também invertida. Se ela é invertida, ela é o quê? Tá todo mundo falando. Ela é o quê? Real. 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 Agora, isso. Vou colocar o objeto entre o centro e o foco. Vou colocar aqui um outro terceiro objeto entre o centro e o foco. Eu tenho a formação de uma imagem, ó, que ela é maior do que o objeto. Olha aqui, a imagem 3, objeto 3, imagem 3, maior, porém também ela é o quê? Invertida. Se ela é invertida, ela é real. Vou colocar um Professora, objeto... peraí, não entendi. Explica de novo esse 3. Ó, vou colocar um objeto entre o centro e o foco. Ó, entre o centro e o foco. Meu objeto tá aqui. Ó, meu objeto tá aqui. Quando eu coloco entre o centro e o foco, a minha imagem que é formada é uma imagem maior e invertida. Se ela é invertida, ela é real, porque ela forma na frente do espelho. Agora, se eu coloco exatamente no foco, vou chamar de objeto 4, exatamente no foco, existe formação de imagem? Não existe, porque os raios não se cruzam. Diz a matemática que os raios paralelos se cruzam lá no infinito. Ninguém nem sabe aonde que é esse bendito infinito. Então, é chamado de imagem própria. Exatamente no foco não tem formação de imagem. Professora, Ou no é 3, no- no 3 a sim, se imagem é cruzam. maior e o quê? maior invertida. Mas você tem no caderno, tá? Você tem no caderno, lembra? Tem até uma foto. Eu recordo. Agora, exatamente no foco não tem formação de imagem. É chamado de imagem imprópria. Se eu coloco vou colocar aqui o objeto 5. Um objeto 5, exatamente entre o foco e o vértice. Quando eu tenho entre o foco e o vértice, eu tenho uma imagem que ela é formada atrás do espelho e ela é maior. Se é atrás do espelho, essa imagem vai ser o quê? Uma imagem virtual. Se ela é virtual, ela é direita. O único espelho que me dá uma imagem direita e maior é um espelho côncavo, tá? Tudo bem? Professora, esse 5 é o quê? Esse 5, vou colocar o 4 bem aqui, é o objeto. Aqui 4 e aqui 5. Aqui 5 linha. Aqui é o meu objeto. Eu coloquei meu objeto entre o foco e o vértice. A minha imagem será uma imagem maior e ela é direita. Se ela é direita, ela é virtual. Aqui a imagem é virtual. Aqui todas as imagens na frente do espelho são reais. Tá? Ok, obrigada. Aí vai ficar faltando, acho que não dá tempo mais, vai ficar faltando do espelho convexo e as fórmulas também. Mas o que eu quero, por gentileza, que não eu estou falando para vocês, eu estou preocupada, assim, preocupada Professora, só me lembra um mesmo. negócio rapidão. Fala. Quando os raios se cruzam pelo foco, é real? Quando os raios... Se cruzam pelo foco. Não. Lembrar que é real, a associação de real é a imagem que ela é invertida. Ela é formada na frente do espelho. Imagem real na frente do espelho. Na frente do espelho.
Lembra lá quando você projeta, tem um data show, quando você projeta a imagem na frente, lá naquele anteparo branco, você coloca a mão, o que acontece? Sua mão fica com a imagem. Agora, ou seja, porque essa imagem ela é real, ela é formada na frente daquele data show, aonde está o espelho, aonde está a lente, ou melhor dizendo. Porém, quando eu estou aqui no espelho, imagine que aqui é o meu espelho, eu estou me enxergando aqui. Eu coloco a mão, eu quero que a imagem da minha boca vá para a minha mão. Vai? Não. Eu tampo a imagem, ó. Por quê? Porque essa imagem, quando eu estou no espelho e faço isso, a imagem ela não é formada na frente, ela é formada atrás do espelho. Então, a imagem que você tem no espelho é uma imagem virtual, que é essa aqui, ó. Toda imagem que é direita. Toda imagem que é direita, ela é uma imagem virtual, ela é formada atrás do espelho. Toda imagem que é invertida, ela é formada na frente do espelho. Tá? Ok. Aí, vocês vão fazer isso? Prometem para a professora que vão dar uma olhada, que vão refazer os exercícios. Por favor, para todo mundo gabaritar a minha prova. Lembrando que tem a atividade online que vale 3 pontos. Então, façam, não deixe nenhuma atividade. O livro 1 e o livro 2, todas as atividades têm que estar pronta, tá? Combinado? Ok. Combinado. Nada. Beijo para vocês. Até segunda-feira. Tchau, Bom final de professora, semana. beijo. Tchau, Beijo, tchau, professora. Amandinha. Tchau. Amandinha ficou Tchau, quietinha professora. hoje, minha Professora. linda. Tchau, Tchau, tchau. Tchau. Tchau.